Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Uma história muito conhecida, onde está escrito. O pastor já leu, mas quero reler para tomar como base para a mensagem. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distante de Jerusalém estava a 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e azorravam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos foram retidos para que não os conhecesse. E ele lhe disse: que tipo de comunicações são essas que tendes um com o outro enquanto caminham, e por que estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondeu e disse-lhe: és tu estrangeiro em Jerusalém, e não soube as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhe: quais coisas? Então responderam: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso e feito em palavra diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já hoje é o 3º dia que essas coisas aconteceram. Sim, também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também havia tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. E alguns dos quais estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo como as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então lhe disseram: os tolos e tardos de coração, para que credes em tudo que os profetas falaram. Não convia que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Perguntou ele. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes todas as escrituras e as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como que havia para ir mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão, e o abençoou, e o partiu, e deu a eles. E os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Então eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? Louvado seja Deus. Quero trazer uma mensagem com o tema: o reencontro com Jesus no caminho da vida. O reencontro com Jesus no caminho da vida. Irmãos, a vida pode ser resumida como uma grande caminhada que começa quando a gente nasce e termina quando a gente desce à sepultura. Durante essa caminhada acontecem aflições, dificuldades, problemas, barreiras. Muitas coisas acontecem enquanto a gente está caminhando pela caminhada da vida. E não foi diferente com esses 2 discípulos que a gente leu o texto. Porque a gente tem que entender que todo personagem que está na Bíblia não estão lá porque são super crentes. Eles estão lá porque são pessoas como eu e você, que passaram por situações que eu e você passamos, passaremos ou estamos passando. Eles estão na Bíblia para nos ensinar algumas coisas, porque enfrentaram o que a gente enfrenta todo dia. E o contexto aqui de Lucas 24 é bem simples, pois era domingo pela manhã e já fazia 3 dias que Jesus havia sido crucificado, morto e sepultado. E o clima entre os discípulos e aqueles que seguiam Jesus era o pior possível.
Eles estavam decepcionados, magoados, frustrados, tristes. Por quê? Porque Jesus representava para eles seus sonhos e seus projetos, porque eles acreditavam que Jesus seria aquele que iria remir Israel, que iria libertar Israel do jugo de Roma e iria estabelecer um reino de paz. Então, quando Jesus foi crucificado e morto e colocado em um túmulo, era como se os sonhos deles, os projetos deles estivessem mortos, sepultados. Não havia mais esperança para eles. E é interessante que a Bíblia diz que esses discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para uma cidade próxima, que era mais ou menos um dia de distância, de caminhada. E eles iam para a cidade chamada Emaús. Era uma cidade onde havia uma fonte de águas quentes, daí o nome Emaús, lugar de águas quentes. E enquanto eles iam caminhando, eles iam conversando entre si. E é claro que nós sabemos que, de acordo com o próprio capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 1 até o versículo 7, você pode conferir que Jesus já havia ressuscitado naquela manhã. Porém, esses discípulos ainda não sabiam disso. Para eles, Jesus ainda estava morto. E é interessante que a Bíblia diz que eles vão caminhando e eles vão falando um com o outro sobre as coisas que havia acontecido em Jerusalém naqueles dias. Dá a entender que eles estavam falando um com o outro. Será que erramos? Será que nos enganamos? Será que não era ele o Messias? Será que não era ele aquele que nós esperávamos que ia restaurar Israel, restaurar nossos sonhos e projetos? E eles iam conversando entre si. Enquanto caminhava para Emaús. E o sentimento que estava no coração deles era esse: decepção, tristeza, mágoa e frustração. Esse era o sentimento que esses discípulos estavam enquanto caminhavam para Emaús. Esse era o sentimento que estava no coração deles, no texto em que nós lemos. Você tem que ler esse texto pensando, se colocando no lugar deles. E esse era o sentimento que estava no coração deles, porque eles tinham recebido uma notícia muito ruim, a morte de Jesus há 3 dias atrás. E não é diferente na minha e na tua vida, porque quantas vezes a gente não está caminhando na caminhada da vida e a gente recebe uma notícia ruim? Quantas vezes eu e você não está indo para a faculdade, para o trabalho, para a igreja, para a casa de amigos, e a gente recebe uma notícia ruim, uma enfermidade bate na nossa porta, a dificuldade aparece, a aflição aparece, a gente recebe uma notícia ruim e a gente começa a ficar magoado, triste, decepcionado durante a caminhada da vida. E quem sabe você chegou aqui nessa live, nesta manhã, dessa forma. Você está triste, magoado, aflito com algumas coisas que têm acontecido na tua vida. Mas eu quero falar para você, eu já quero liberar a primeira palavra para a tua vida, que Jesus marcou o encontro com você nessa live, nesta manhã, como Ele marcou com Saulo no caminho de Damasco. E Ele marcou o encontro com você nesta manhã para te falar que para as outras pessoas você pode até ser um projeto falido, mas para Deus tu és um vaso escolhido e Ele não desistiu da tua vida. Ele marcou o encontro com você nessa manhã, na caminhada da vida, para te falar que Ele não desistiu da tua vida. O interessante, irmão, é que tem muita gente parando hoje em dia, não porque fracassou, está parando porque desistiu. E você pode perguntar: Júnior, é pecado desistir? E eu te respondo: não, irmão, não é pecado desistir, é apenas um desperdício. É um desperdício você desistir, porque Jesus olhou para a tua vida e viu um potencial absurdo para ser um grande pregador, uma grande cantora, um grande médico, advogado, engenheiro. Deus olhou para a tua vida e viu um potencial para ser uma dirigente de círculo de oração, algum líder de departamento, e você está pensando em parar, está pensando em desistir, porque olharam para você e falaram que você não leva jeito, que você desafina, que não tem eloquência, que você não tem um chamado, e por causa disso você está pensando em parar. E Jesus está dizendo: não deixe que as vozes
dessas pessoas abafem a minha voz na tua vida, porque foi eu que te chamei, foi eu quem te escolhi, e eu não desisti da tua vida. Mas você pode estar falando: Júnior, a possibilidade de dar certo, a possibilidade de acontecer é muito pequena. Irmão, você sabe qual era a possibilidade de Lázaro retornar dos mortos após 4 dias morto? A possibilidade era 0. Você sabe qual era a possibilidade de Sara gerar um filho com 90 anos de idade? A possibilidade era 0. Você sabe qual era a possibilidade de Pedro andar sobre as águas, humilhando a lei da física e a lei da gravidade? A possibilidade era 0. Você sabe qual era a possibilidade de 5 pães e 2 peixinhos matarem a fome de mais de 5.000 pessoas? A possibilidade era 0. Mas Jesus não ligou para isso, porque quando nós caminhamos com Jesus, até aquilo que é impossível se torna possível, porque Ele apenas quer que a gente abra o olho, abra os olhos e enxergue que Ele não está no túmulo, Ele está do nosso lado, caminhando conosco e dizendo: eu estou contigo. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. É hora de continuarmos caminhando. Não importa a situação que você está passando. O que importa é que Jesus está caminhando conosco. E é interessante que na caminhada da vida acontecem algumas coisas que fazem a gente perder o foco de Jesus. E foi isso que aconteceu com esses discípulos. E o texto é interessante porque Jesus, enquanto eu meditava nele, me falou algumas coisas comigo que a gente faz durante a caminhada, que a gente perde o foco de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eles fizeram enquanto estavam caminhando na caminhada da vida, e que nós fazemos, é que eles deixaram as circunstâncias, o momento, falar mais alto que as experiências. Eu vou repetir: eles deixaram que as circunstâncias, o momento, falassem mais alto que as experiências que eles viveram com Jesus. Observe comigo o versículo de número 19. E ele lhe perguntou: quais coisas aconteceram? Então eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Esse texto é muito interessante, esse versículo é muito interessante, porque perceba que a Bíblia diz que Jesus, quando chegou perto deles, perguntou: por que vocês estão tristes? Por que estão magoados? Por que estão decepcionados? O que aconteceu para que vocês ficassem dessa forma? Então eles olham para Jesus, não sabiam que era Jesus, mas olham para aquele homem e falam: você por acaso é peregrino em Israel e não sabe o que tem acontecido nesses dias a respeito de um homem chamado Jesus, que era profeta, homem poderoso em obras, e foi morto? Já faz 3 dias que ele está morto, e nós pensávamos que ele era o Cristo. É muito interessante, irmão, porque observe que o texto diz que eles falaram que ele foi poderoso em obras, não que ele é poderoso em obras. Observe, irmão, que esses homens agora pensavam, para eles Jesus era apenas um profeta. Para eles agora Jesus era apenas um homem poderoso em obras. Eles esqueceram quem era Jesus. O primeiro erro que eles cometeram foi que durante a caminhada da vida, por causa do momento, por causa da circunstância, morte, túmulo, crucificação, eles esqueceram quem era Jesus. Eles deixaram que as circunstâncias, que o momento, falassem mais alto que as experiências que eles tiveram com Jesus. Porque esses homens, irmão, eles ouviram e viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos.
Eles viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para matar a fome de mais de 5.000 pessoas. Eles ouviram falar que Jesus andou sobre as águas. Eles viram que uma mulher apenas tocou na ponta da roupa de Jesus e teve a sua cura. Eles viram Jesus curar o servo do centurião apenas com uma palavra. Ele não foi lá apenas com uma palavra, ele curou o servo do centurião. Eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias, como abrir a visão de Bartimeu. Mas por causa do momento, por causa da circunstância, ele estava morto, túmulo. Eles esqueceram disso. Para eles agora, Jesus era apenas um profeta. Para eles agora, ele era apenas um homem poderoso em obras. Ele foi um homem poderoso. Ele não é mais, porque ele está morto e está no túmulo. Eles deixaram as circunstâncias falarem mais alto que as experiências que eles tiveram com Jesus. E foi por causa disso que eles não perceberam que o homem que caminhava com eles era o Jesus. Eles não perceberam que o Jesus que eles pensavam que estava no túmulo, estava do lado deles, caminhando com eles. Eles não perceberam, porque eles esqueceram, eles deixaram que a circunstância falasse mais alto que as experiências. E sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes, durante a caminhada da vida, a gente sofre da síndrome dos discípulos de Emaús. A gente deixa que as circunstâncias, que o nosso momento falem mais alto que as experiências que nós já tivemos com Jesus de Nazaré. Porque você está aqui hoje, mas só você e Deus sabe o que você passou para chegar até aqui. Eu não sei o teu currículo, eu não conheço a tua história, mas você sabe quantas lutas, quanta dificuldade, quantas aflições você enfrentou e venceu, porque Jesus estava com você. Mas hoje, por causa do momento, a enfermidade bateu na tua porta, a crise no casamento, a depressão, a ansiedade, alguma coisa que aconteceu na tua vida, você está dizendo: ele foi poderoso, ele operou antes, ele não está mais comigo, ele me esqueceu, ele não lembra mais de mim. Você está deixando que o seu momento, que a sua circunstância fale mais alto que as experiências que você teve com Jesus. Mas Jesus marcou um encontro com você nesta live para te falar: eu não fui poderoso, eu sou o próprio poder. Eu não fui poderoso, eu sou aquele que faz o impossível acontecer. Eu ainda curo, eu ainda liberto, eu ainda transformo, eu ainda faço o impossível acontecer, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. E todo o poder está na palma da minha mão. Eu quero que você entenda nesta manhã que Jesus não foi poderoso na tua vida. Ele ainda é o próprio poder. Ele ainda é o todo poderoso na tua vida. Ele ainda pode fazer o impossível acontecer. Mas para isso nós temos que voltar a entender quem é Jesus de Nazaré. Ele não é apenas um grande profeta. Ele não é apenas um grande homem em obras. Ele é o próprio Deus encarnado entre nós. Ele é aquele que contém todo o poder. Nós temos que entender isso, irmãos. Porque quando a gente não entende quem é Jesus, quando nós deixamos que o momento fale mais alto na nossa vida do que as nossas experiências, nós nos comportamos como Israel e Saul diante de Golias. Porque quando Golias começou a afrontar a Israel, perceba que o povo ficou com medo, angustiado, e nenhum deles teve coragem de enfrentar Golias. Por quê? Porque eles olhavam apenas para Golias, e eles esqueceram de tudo aquilo que Deus já havia feito para Israel. Deus já havia abrido o mar vermelho, Deus já tinha feito cair pão do céu, sair água da rocha. Quantas maravilhas Deus já não havia feito por Israel. Mas por causa de Golias, que era um gigante, eles deixaram que o tamanho de Golias falasse mais alto no coração deles do que o tamanho de Deus. Mas o que eu acho interessante é que quando Davi chegou naquele arraial, ele não olhou para o tamanho de Golias, ele olhou para o tamanho de Deus.
Ele disse: esse Golias pode até ser grande, mas o meu Deus é maior. Ele pode até ser grande, mas o Deus de Israel já fez e faz e fará coisas muito maiores do que Golias. Ele olhou para aquele gigante e pensou: Deus já me fez matar urso, já me fez matar leão, Ele também me fará matar um gigante. Davi, diferente de Israel, ele lembrou daquilo que ele passou com Deus. Ele preferiu deixar que as experiências que ele passou com Deus falassem mais alto no seu coração do que o tamanho de Golias. E é assim que nós devemos nos comportar. Quando um Golias aparecer na tua vida, quando as dificuldades aparecer na tua vida, olhe para o urso, olhe para o leão, que Deus já te deu força para matar, e creia que Deus também te capacitará para você vencer o Golias que está na sua frente nesta manhã, irmão. Nós temos que acreditar nisso, porque quantas vezes você já não chegou no departamento e começou a cantar com um sorriso de orelha a orelha, mas o seu coração estava aflito? Quantas vezes alguém chegou até você e pediu um abraço, mas era você que precisava do abraço? Quantas vezes você não chegou na igreja bem vestido, bem calçado, mas o seu coração estava magoado, mas ainda assim você não parou, não desistiu, porque Jesus está e sempre estará com você. É só você abrir os olhos e entender: eu estou do seu lado. Jesus marcou o encontro com você nesta manhã para te falar: abra os olhos. Eu não sou o Deus que está no túmulo como Buda, eu sou o Deus que está vivo e estarei para todo sempre. Basta você abrir os olhos e ver que eu estou do teu lado, caminhando contigo, conversando com você, te aconselhando, te fortalecendo, porque o que você precisar que eu seja, eu serei. Quando está com fome, eu sou o pão. Quando está com sede, eu sou a água. Quando está caído, eu sou quem levanta. Quando está aflito, eu sou quem dá força, porque eu sou o que sou, e eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas durante a caminhada da vida, a gente comete esse erro e esquece quem é Jesus. E a segunda lição que eu aprendo no texto, versículo de número 21. Deixa a Bíblia aberta e acompanhe comigo. Você que não é crente, Deus vai falar com o seu coração. Versículo 21, observe: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmão, isso aqui é muito interessante, porque observe que o erro que eles cometeram foi que eles esperaram de Jesus aquilo que Jesus nunca prometeu. Vou repetir: eles esperaram de Jesus aquilo que Jesus nunca prometeu. Esse é um dos erros que nós mais cometemos na caminhada, é esperar de alguém aquilo que a pessoa nunca prometeu. Porque observe o que eles dizem, observe o que o texto diz: nós esperávamos que ele fosse o Messias, aquele que remisse Israel, que libertasse Israel do jugo de Roma e estabelecesse um reino de paz para nós. Mas ele não fez isso, porque ele morreu. E hoje faz 3 dias, que ele está sepultado. E nós, irmãos, é muito interessante, porque na grande maioria das vezes a gente se frustra, a gente se decepciona, fica magoado durante a caminhada da vida. É porque a gente não entende, a gente espera das pessoas e de Jesus aquilo que eles nunca prometeram para nós. Isso aqui pode ser aplicado tanto para Jesus como para qualquer relacionamento que nós temos na vida. Se nós esperarmos das pessoas aquilo que elas nunca prometeram para a gente vai se decepcionar, vai se magoar, vai se frustrar durante a caminhada da vida. E por que isso acontece, Júnior? Você pode perguntar: por que é que eu espero
das pessoas que eu espero de Jesus aquilo que elas nunca me prometeram. É bem simples. Vou aplicar de forma diferente. Para Jesus, nós esperamos de Jesus aquilo que Ele nunca prometeu, quando a gente não entende o propósito de Jesus. Porque observe, os discípulos pensavam que Jesus vinha para libertar Israel de Roma, para restaurar o trono de Davi. Mas Jesus não veio para o mundo para apenas libertar Israel, ou libertar Israel do jugo de Roma. Ele veio para libertar a humanidade do pecado e da morte. Entenda, eles se frustraram, eles se magoaram, porque eles não entenderam, eles não conheciam Jesus. Por não entender o propósito de Jesus na terra, eles não conheciam Jesus. No momento que era para eles conhecerem Jesus, eles desperdiçaram tempo. Enquanto Jesus estava 3 anos em Israel, curando, operando milagres, maravilhas, eles estavam ali com o povo, aproveitando os milagres e as maravilhas. E eles não perceberam, não usaram esse tempo para conhecer Jesus. Porque se eles tivessem usado esse tempo para conhecer Jesus, eles sabiam, eles teriam entendido que Jesus não veio para libertar Israel de Roma, veio para libertar Israel e o mundo do pecado e da morte. Porque a palavra, a frase que Jesus mais repetiu foi: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai, porque meu Pai amou vocês tanto, de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então perceba, eles não conheciam Jesus. O tempo que era para eles conhecerem Jesus, eles desperdiçaram com outras coisas. E não é diferente na nossa vida, porque quantas pessoas aceitam Jesus e com 1 mês, com 1 semana, com 3 meses, saem da igreja? Quantas pessoas aceitam Jesus e até fica por muito tempo, mas fica ali na igreja, sem prazer, sem alegria, porque vem para a igreja e começa a falar: eu não sabia que ser crente era assim, eu não sabia que ser crente vinha tanta luta, tanta dificuldade, tanta aflição, tantas provas. Eu pensava que ser crente era água de coco e rede na beira da praia. E quando eu escuto pessoas falarem assim, eu me pergunto: essas pessoas não conhecem Jesus? Elas não leram a Bíblia? Antes de vir para a casa de Deus, não leram a Bíblia Sagrada para conhecer e entender quem era Jesus? Porque se a gente lê a palavra de Deus, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente entende quem é Jesus, porque Jesus nunca prometeu que se alguém o aceitasse, seria liberto das aflições, dificuldades e provas da vida. Jesus nunca prometeu isso para nós. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nunca prometeu que não havia dificuldades. Ele prometeu que a presença dele estaria conosco em meio à dificuldade. Ele estava dizendo: olha, vocês ainda terão uma facilidade. Eu venci, estarei com vocês, ensinando vocês como vocês vencerão. Porque se vocês caminharem comigo, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando passares pelo fogo, não se queima. Quando passares pelas águas, não se afogam. Porque eu estou caminhando com vocês. E um dia retornarei para buscar vocês, para aí sim viver em uma cidade que não há aflição, não há dificuldade, não há despensa vazia, não há depressão, não há ansiedade. A nova Jerusalém espera por aqueles que conhecem, que entendem quem é Jesus e que espera dele o que ele realmente prometeu. E o que ele prometeu, Júnior: vem buscar eu e você para morar no céu de glória. Mas enquanto está na terra, enquanto está caminhando na terra, ele não prometeu que seria água de coco e mar durante aqui. Outro problema é quando a gente se relaciona com as pessoas.
No momento que é para a gente conhecer as pessoas, um namorado, um amigo, alguém que quer entrar na nossa vida, no momento que é para a gente conhecer eles, a gente joga esse tempo fora, apenas aproveitando os momentos, e a gente não leva o tempo, não aproveita o tempo para conhecer a pessoa, o seu caráter, a sua índole, a sua forma de se comportar. Aí quando essa pessoa toma uma atitude ou faz algo que a gente não gosta, que a gente fica decepcionado, a gente pergunta a Jesus: por que foi que o Senhor deixou essa pessoa entrar na minha vida e me dar uma facada como Judas? E Ele está te falando nessa manhã, porque você não tomou o tempo, não aproveitou o tempo para conhecer e entender quem era a pessoa. E aí quando a gente se decepciona, é terrível, irmão. É terrível a gente se decepcionar com as pessoas. Não tem coisa pior do que quando a gente se decepciona com alguém, porque a gente investe tempo, investe energia, investe força, e quando essa pessoa nos decepciona, a gente fica exatamente como os discípulos ficaram aqui, frustrados, magoados, decepcionados. Por exemplo, observe Samuel, no capítulo 15, quando a Bíblia diz que Deus chega até ele e diz: Samuel, até quando terás dó de Saul? Porque Samuel estava angustiado por causa de Saul. Aí você se pergunta: mas Saul pecou? Saul errou? Por que era que Samuel estava triste por causa dele? É simples, irmão, porque Saul foi o primeiro rei que Samuel ungiu. Então Saul foi a primeira pessoa que Samuel investiu, acreditou, investiu a sua energia, o seu tempo. E quando Saul decepcionou, Samuel ficou triste, angustiado, decepcionado. Outro exemplo, Paulo, leia 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, a última carta que Paulo escreve antes de morrer. É uma carta muito forte. E o capítulo 4 chega a dar dó, quando a gente vê o apóstolo Paulo falando: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não seja imputado a eles como pecado. Irmão, quantas pessoas Paulo não aconselhou? Quantas pessoas Paulo não pregou, não salvou com a palavra de Deus na vida dele? Mas quando Paulo estava preso por Roma, quando foi ter a sua primeira audiência, ele esperava que talvez estivesse ali pessoas que ele aconselhou, pessoas que ele ganhou para Jesus, para falar em nome dele, em sua defesa. Mas quando ele chegou ali, não tinha ninguém. Você imagina qual era o sentimento que se passou no coração de Paulo naquele momento, porque ele era carne e osso como a gente. Cadê aqueles que eu ajudei? Cadê aqueles que eu aconselhei? Cadê aqueles que eu investi o meu tempo, a minha energia para me ajudar nesse momento? Mas ninguém esteve com ele naquele momento. Mas louvado seja Deus pelo versículo 17, porque Paulo diz: mas o Senhor esteve comigo, e Ele me fortaleceu e não me desamparou. Outro exemplo para você, Jesus. Eu acho muito lindo, muito interessante, quando a Bíblia diz que Jesus entra em Jerusalém, e quando chega ali, a multidão diz: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Deus, o grande profeta. E é lindo, porque Jesus ali estava no auge do seu ministério. Todo mundo sabia que aonde Jesus chegava, um milagre acontecia. Aonde ele chegava, a morte batia em retirada. Aonde ele chegava, alguma coisa diferente acontecia. Então é muito fácil, no auge de Jesus, dizer: bendito seja aquele que vem em nome de Deus. Mas a Bíblia diz, o interessante é que alguns capítulos depois, a mesma multidão que gritou: bendito é aquele que vem em nome de Deus, foi a mesma que gritou: crucifica ele. Crucifica ele. Por quê? Porque agora ele não era mais aquele que estava no auge, ele era aquele que estava condenado por Roma. Aí eu imagino, a Bíblia diz que Jesus sai de Jerusalém
rumo ao Gólgota, pela Via Dolorosa, um caminho de cerca de 600 metros, carregando o patíbulo, a parte horizontal da cruz. E a Bíblia diz que Jesus caiu 3 vezes com aquele lenho nas costas. Ele era Deus, mas por causa do sofrimento que ele passou, levou 40 chicotadas, e ainda teve que levar aquele lenho de quase 60 quilos por aquele caminho. E ele não foi com sapato de tênis, com uma garrafinha de água, para caminhar como a gente. Ele foi com feridas abertas, ao ponto de ver até os órgãos deles trabalhando. E a Bíblia diz que ele caiu por 3 vezes. E sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que quando ele caiu, ninguém daqueles que ele ajudou ele. Quem sabe ali não estava Lázaro, e quem sabe Marta e Maria não tocou em Lázaro e disse: Lázaro, ajude ele, porque ele ressuscitou você dos mortos. Mas Lázaro não ajudou. Quem sabe ali estava uma daquelas pessoas que comeram da multiplicação dos peixes e dos pães, e quem sabe alguém disse: ajude ele, ele operou um milagre na sua vida, mas ninguém ajudou ele. Sabe quem ajudou ele? Simão Cirineu, um estranho. Um estranho ajudou ele. Aí você pode estar se perguntando: eu não entendo porque é que Jesus deixou que essa prova, que essa dificuldade, que essa aflição, que essa enfermidade batesse na minha vida. E eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Jesus deixou que essa enfermidade, que essa dificuldade, que essa aflição chegasse na tua vida, não porque Ele te odeia, te esqueceu ou tem prazer no teu sofrimento, é porque Ele quer que você entenda quem são os teus amigos de verdade. Jesus vai revelar para você quem são as pessoas que você pode contar de verdade, quem são as pessoas que vão estar do teu lado para erguer a mão e te levantar no momento de dificuldade. É isso que Ele vai revelar para você. Jesus vai revelar para você, através da dificuldade que está na tua vida, Simão Cirineu, aquele que vai te ajudar, aquele que vai te ajudar a carregar a cruz, aquele que vai te levantar, aquele que vai te fortalecer, e Ele vai tirar da tua vida aqueles que são como Judas, que quer te trair, te vender, te condenar, te abandonar no momento que você mais precisa deles. Você vai passar a entender depois dessa mensagem. Nunca mais você vai esperar das pessoas aquilo que elas não prometeram para você, porque você vai aprender a usar o tempo para conhecer a pessoa de verdade, e aí você não vai se frustrar na caminhada da vida. E para encerrar, terceiro, para encerrar, bem simples, versículo número 26. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus chegou até eles e falou: vocês não entendem, estão frustrados, decepcionados, aí, angustiados, porque vocês não entenderam o propósito de Jesus. Vou repetir, terceiro erro que nós cometemos: a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. Quando a gente não entende, irmão, o propósito que Jesus tem na nossa vida, em cada momento da nossa vida, a gente se decepciona. Quando a gente deixa que a voz do boleto atrasado fale mais alto do que a voz do propósito de Deus na nossa vida, a gente fica decepcionado. Quando a gente deixa que a voz do casamento em crise, da despensa vazia, da depressão, da ansiedade, fale mais alto do que a voz do propósito de Deus na nossa vida, a gente fica triste na caminhada da vida. E eu quero que nessa manhã você entenda que Jesus tem um propósito para cada momento que você passa na sua vida. Eu vou te dar apenas um exemplo. Quando você lê o Salmo de número 23, há um versículo que muita gente não entende. Quando Davi fala: o teu cajado e a tua vara me consolam. Aí você pensa: como é que um cajado e uma vara vai consolar alguém? Será que é a doutrina? Mas quando você entende o contexto,
dos pastores de Israel, você entende isso. Porque em Israel, os pastores pastoreiam as ovelhas no deserto. E lá é interessante que a água aparece aqui, ela começa a minar, e depois de um tempo ela desaparece e aparece em outro lugar, cerca de 1, 2 ou 3 quilômetros de distância. Isso ocorre muito em Israel. Então, qual é o trabalho do pastor? O trabalho do pastor é acampar ali com as ovelhas, onde a água aparece, e quando a água desaparece, ele tem que pegar as ovelhas e levá-las para aonde a água apareceu agora. E às vezes eles caminham por 1, 2 ou 3 quilômetros de distância para poder levar a ovelha. E o interessante é que ocorre um fenômeno, ocorre uma coisa muito interessante. No meio do rebanho sempre aparecem aquelas ovelhas que gostam de fugir. E quando elas fogem, dá trabalho para o pastor, porque elas fogem para o deserto e podem ser comidas por lobos, picadas por serpentes, cair num abismo, ou até mesmo morrer. A chance da ovelha morrer quando ela foge do rebanho é muito grande. E o pastor sempre vai ao encontro dela. Por isso que Jesus contou aquela parábola, que um homem tendo 100 ovelhas, perdendo uma, vai achá-la atrás dela. Então, quando uma ovelha faz isso, aí o pastor comenta com outro pastor, e ele fala: irmão, a ovelha está fugindo demais, estou com medo dela morrer. Então o conselho que os pastores sempre dão para o pastor é o seguinte: vende ela para o matadouro, você vai ficar tendo prejuízo, você vai ficar tendo preocupação com essa ovelha. Aí ele diz: não, eu amo tanto esse animal, que eu não tenho coragem de fazer isso. Isso é o contexto de Israel. Eu estou contando o contexto de um documentário que eu assisti. E sabe o que ele faz? Ele pega a vara e ele, chorando, ele quebra a pata da ovelha. E ele chorando, ele enfaixa, coloca as talas. E quando ele faz isso, as pessoas que estão em volta começam a se revoltar e dizem: que homem mau! Como ele pode fazer isso com uma ovelha, um animal tão inocente, quebrar a pata dela? Onde está as pessoas que falam pelos animais? E ele chorando, ele diz: eu tenho que fazer isso. Isso dói mais em mim do que dói nela. Mas se eu deixar que ela fique assim, ela vai fugir de novo. E ela vai morrer porque ela vai cair em um abismo. Um animal vai devorar ela, ou será picada por uma serpente. Então eu prefiro ferir ela, porque ela manca, ela não vai poder fugir. Mas sabe o que é interessante? É que o documentário diz que mesmo quando ela está manca ali, ele coloca ela de volta no rebanho. E quando chega na hora de caminhar para a próxima água, ele não deixa ela. Ela está manca, não pode andar. Sabe o que ele faz? Pega ela e coloca no colo. E leva no colo para a próxima estação. Eu quero falar algo para você nesta manhã. Eu não sei o que foi que Jesus teve que fazer na sua vida para deixar você na presença dele. Eu não sei qual foi a parte que Jesus teve que quebrar na tua vida para deixar você em segurança. Não sei se foi uma enfermidade, não sei se foi uma aflição, uma dificuldade, a dispensa vazia, a crise no casamento. Eu não sei o que é que está acontecendo na tua vida nesse momento. E quem sabe você pode estar pensando: Jesus me odeia, Ele tem prazer na minha dor, Ele me esqueceu. Mas Jesus trouxe você a essa live nesta manhã para te falar: eu prefiro te ferir. Dói mais em mim do que em você, mas eu prefiro te ferir do que te perder. Eu prefiro te ferir do que entregar você para Satanás, para que ele destrua a tua vida. Eu prefiro te ferir do que te perder. Mas eu quero que você entenda que eu te firo, mas eu não deixo você para trás. Se preciso for, eu carrego você no meu colo, mas eu não deixo você para que Satanás tome conta da sua vida. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que está acontecendo na tua vida não é porque Jesus te esqueceu.
tudo está no controle dele. Ele fez isso porque ele quer te preservar. Ele fez isso porque ele quer te deixar em segurança. Mas você está na palma da mão dele. Ele está com você no colo. E ele disse que no momento certo a cura virá para a tua vida. E você vai entender que nessa caminhada Jesus está com você, caminhando com você. E vai chegar a hora de você chegar para alguém, como ele chegaram os discípulos, e falar: verdadeiramente Jesus apareceu na minha vida, e ele esteve comigo, e eu não percebi, e eu não sabia, mas ele nunca me abandonou, sempre esteve comigo. Vai chegar a hora de você falar como Jó falou: eu verdadeiramente conhecia ele só de ouvir falar, mas depois de tudo, hoje eu sei que os seus planos e os seus projetos não podem ser frustrados. Quero orar para terminar. Ore comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, através de louvores, através da palavra. Que essa palavra seja como uma semente, Pai, no coração daqueles que ouviram, e que dê fruto de 30, 40 e 100%, Jesus. E que no futuro eles possam, se não agora, mas no futuro, entregar a sua vida a Jesus Cristo, aqueles que não são crentes ainda, e aqueles que são crentes possam entender que não é hora de parar, e que eles possam ter reencontrado Jesus na caminhada da vida, em nome de Jesus. Aleluia.